Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 16 de julho. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises do domingão. Antes, três coisas bem simples e de graça. Dá aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Ajuda demais e o nosso conteúdo chega a mais pessoas. Chegou agora? Se gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Na Coreia do Sul, antes, vou falar, hein? O Sun, que vergonha, perdeu de 3-1 pro último colocado. Por isso que gestão de banca é tão importante, tá, time? Um jogo, diria, que estranho desse, a gente protege a nossa banca. Eu geralmente trabalho com meia unidade, uma entrada extremamente conservadora. E aí uma zebra dessa não afeta em nada, tá legal? No longo prazo, a gente recupera e tem lucro em cima disso. Voltando aqui para análise, 7h30 da manhã, Pohang versus Jeju. Na Coreia do Sul, eu tenho Pohang, segundo colocado, pega o Jeju, oitavo colocado. Puxando a race, eu tenho Pohang dos últimos 5 jogos, vencendo 4, perdendo apenas 1. Perdeu exatamente para o Ulsan, que é o primeiro colocado aqui da competição. O Jeju, como visitante, empatou 2, perdeu 3, não venceu nenhuma. Sendo assim, Pohang jogando em casa, na segunda colocação, podendo encostar no Ulsan, porque o Ulsan perdeu nessa rodada, com odd de 1,73, 1,81, eu vou de Pohang, empate anula, em pré-live, pega essa odd, monta numa dupla, ao vivo. Se o Pohang estiver amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, 8h35 na China, jogo do Beijing contra o Hutry Towns. Eu tenho aqui jogo do 6º contra o 8º colocado, praticamente campanhas similares. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Em pré-live, tudo leva a crer que teremos um jogo para gols. O Beijing em casa, dos 5 últimos jogos, em 4 bateu mais de 1,5 gol e 3 ambas marcam. O Hutry Towns, como visitante, todas as partidas, mais de 1,5 gol, todas as partidas, ambas marcam das 5 últimas disputadas. Sendo assim, em pré-live, uma entrada mais conservadora, mercado de gols, jogo para mais de 1,5 gol, odd de 1,24 para fazer um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,60, 1,57. Para buscar resultado, eu deixo pro ao vivo. E bora, ainda na China, também 8h35, Shenzhen versus Shanghai Port. Shanghai Port, primeiro colocado, pega o Lanterninha, último colocado. Olha o retrospecto do Lanterna. Dos 5 últimos jogos, dentro e fora de casa, perdeu todas. Vai pegar um Shanghai Port que vem forte. Vamos dar uma olhadinha na race, eu quero olhar mercado de gols. Shenzhen em casa, perdeu 3, ganhou 2, mercado de gols muito forte, né? O mais de 1,5 gol vem fácil aqui, 5 de 5. Shanghai Port como visitante, um belíssimo retrospecto, parece retrospecto de time mandante. 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols também muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Obviamente que o mercado sabe que o Shanghai Port é extremamente favorito e a odd é baixa, 1,06. Uma odd completamente esmagada, não tem o que fazer aqui, né? Deixa eu ver mercado de gols, mais de 1,5 gol, que também vem em altíssima probabilidade, a odd também é baixa. Time, o que a gente pode tentar aqui extrair de valor para uma entrada jogando o último colocado contra o primeiro colocado e odds esmagadas? Talvez no primeiro tempo, se o Shanghai Port começar mais forte, tem time para isso, a gente pode tentar pegar o quê? O over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, com odd acima de 1,50, tá legal? Eu vejo aqui um cenário que o Shanghai Port tem totais condições de já abrir o placar no primeiro tempo e eu acho que a gente consegue uma odd com mais valor. Fechado? Atenção no primeiro tempo para pegar um golzinho. Bora lá, chegando na Suécia, 10 da manhã, Amarby versus Kalmar. Outro jogo que pode ser bem interessante para mercado de gols. O Kalmar vem na 6ª colocação, Amarby 10º colocado. Puxando a race, o Amarby em casa. Olhando o mercado de gols,
o mais de 1,5 gol bateu em 4 das 5 últimas partidas, tá legal? Placares elásticos, né? 4-1, 2-1, 2-0 normal e 4-3. O Kalmar como visitante, olha só, dos 5 últimos jogos, também vem forte para mercado de gols. Em 4 bateu mais de 1,5 gol. E o histórico é repleto de mais de 1,5 gol e ambas marcam 4-2, 5-3, 3-3, 1-1 e um 0-0 que sai de tendência em 2018. Time, aqui novamente eu vou tentar operar para mercado de gols em pré-live, tá? Primeiro, uma entrada mais conservadora com uma odd bacana, mais de 1,5 gol, odd de 1,33, uma odd bacana de repente para um bilhete duplo, tá legal? Até porque entrada simples, que é uma entrada única, eu trabalho com odds de 1,50 para cima para valer a pena o risco-retorno da operação. Então, mais de 1,5 gol com odd de 1,33 é uma boa odd, talvez para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, aí sim pode ser uma entrada simples, odd de 1,88, 1,80. Fechou? Bora lá, time. Meio-dia na Noruega, o monstrinho Bodø/Glimt pegando o Raging Sound. Bodø/Glimt primeiro colocado, Raging Sound 11ª colocação. Bodø/Glimt em casa dos 5 últimos jogos, 1 empate, 4 vitórias. Mercado de gols é uma máquina de gols, né? 2-2, 3-2, 3-0, 5-1, 3-2. Pega o visitante que fora de casa perdeu 3, venceu 2. Mercado de gols também vem forte, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Aqui, sinceramente, jogando em casa não tem o que inventar. O Bodø/Glimt é bem favorito. A odd é baixa em virtude disso. Odd de 1,20, 1,19, uma odd talvez para colocar numa dupla. Para aumentar um pouquinho essa odd, o que a gente pode fazer? Talvez um handicap asiático, -1 para o Bodø/Glimt. Se o Bodø/Glimt vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem o reembolso. O Bodø/Glimt vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green. Se der empate ou Raging Sound vencer, é red na operação. E também mercado de gols não poderia ficar de fora. O problema é a odd, é uma odd baixa. Mas aqui é um cenário para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd para complementar no seu bilhete. E também no primeiro tempo ficar muito esperto. Geralmente jogos do Bodø/Glimt sai gol no primeiro tempo. Over meio gol HT. Bora lá ainda na Noruega, 14-15 eu tenho o Brann, que é maquininha de gols contra o Strongest 7. Brann, quarto colocado, Strongest 7, 7ª posição. Rapidamente puxando o race, Brann em casa, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols pancadaria, né? 2-1, 2-2, 3-1, 2-0, 4-1. É gol para tudo que é lado. O visitante, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, perdeu apenas uma. Manda bem fora de casa. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 confrontos, o Brann venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, o Brann geralmente levando a melhor. E todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol. Time, quais são as alternativas aqui? Primeiro, o mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Pega essa odd, coloca numa dupla. Primeiro tempo, mesma lógica que eu falei do jogo do Bodø/Glimt. Jogo do Brann. Geralmente sai gol no primeiro tempo. Então, se você tiver uma odd mínima a partir de 1,50, jogo em alta intensidade, tenta pegar esse gol no primeiro tempo. Over meio gol HT. E obviamente que jogando em casa, a equipe do Brann também é favorita, mas pega um visitante que é chato. Eu queria pelo menos uma odd de 1,50. Então o que eu vou fazer aqui? Se o Brann efetivamente ao vivo estiver melhor na partida e eu tiver uma odd aqui de 1,50 para cima, aí eu tento alguma coisa a favor da equipe do Brann. Fechou? Time, agora eu vou fazer um jogo do Campeonato Argentino às 19 horas e aí a gente vem com tudo para analisar todas as partidas do Brasileirão, tá legal? Lanús versus Banfield. Lanús, quinto colocado, Banfield lá embaixo, 26ª colocação. Rapidamente puxando o race, Lanús em casa, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Perdeu para o Vélez, que está lá embaixo, e vou falar, hein? Amassou o Vélez, mas perdeu essa partida. Mercado de gols, geralmente no campeonato argentino, eu gosto de trabalhar para menos de 3 gols e meio, tá legal? Under 3,5. No caso aqui, bateu em 4 de 5. Banfield, como visitante, 4 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5.
Jogando em casa, lá em cima na tabela de classificação, com uma race bonita, né? 4 vitórias, 1 derrota, pegando um visitante que perde bastante, e eu tenho uma odd aqui de 2 para o Lanús, eu penso em Lanús, empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese para o Lanús. Quem quiser operar para mercado de gols, eu iria de menos de 3 gols e meio, under 3,5, a odd é baixa, 1,16, talvez aqui para compor o seu bilhete. Tá legal? Bora lá, time, vamos falar um pouquinho de Brasileirão? 11 da manhã, Cruzeiro versus Curitiba. Eu tenho o Cruzeiro na 9ª colocação, Curitiba dentro de zona de rebaixamento, 18ª posição. Vamos dar uma olhadinha na race. O Cruzeiro em casa, por incrível que pareça, vem mal. O Cruzeiro joga melhor fora do que dentro, tá bom? 4 derrotas, apenas 1 vitória. Ganhou do São Paulo e essa vitória foi com um gol contra do Rafinha. Percebam que os placares do Cruzeiro em casa são placares magros, under goals. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Porém, o Curitiba como visitante é diferente. É um time extremamente over goals, com partidas com muitos gols. 2-1, 5-1, 3-1, 1-1 e 3-2. Aí fica o questionamento, né? Se eu tenho um time under goals e o outro over goals, como é que será que vai ser o comportamento em jogo? Quando eu tenho uma divergência, eu prefiro operar em mercado de gols ao vivo, tá legal? Se o jogo começar em alta intensidade, chute a gol, escanteio, pressão, a gente tenta pegar gols. O jogo tá ali, muitas faltas no meio de campo, nada acontece, obviamente que você não busca o gol, tá legal? E olhando o retrospecto do Curitiba fora de casa, também não traz confiança. 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, em pré-live, olhando as races, olha o Cruzeiro e olha o Curitiba. Nenhuma das duas equipes traz confiança, tá certo? Obviamente que o Cruzeiro joga em casa e por esse motivo a gente pode dar um levíssimo favoritismo para a Raposa, tá bom? Mas em pré-live eu não cravo nada a favor. Eu acho aqui, time, que o melhor mercado seria mercado de cantos e cartões. E vou mostrar por quê. Só para complementar, mercado de gols, mais de 1 gol e meio, 70%, menos de 3 gols e meio, 75%, tá bom? Agora cantos. Cantos eu acho que pode ser bem interessante. O Cruzeiro tem uma média gigantesca de escanteios jogando em casa, 9,9. Somando a média do adversário dá 13,1. É uma média muito alta de escanteio. E o Curitiba como visitante não fica atrás. Uma média de 5,9, somando o adversário 11,3. Ou seja, o que eu trabalho aqui com vocês em pré-live que eu acho que pode ser interessante? Mercado de cantos, que são os escanteios, para a partida ter mais do que 7,5 cantos, para a partida ter mais do que 8,5 cantos, a probabilidade é interessante e pelo menos em pré-live os números são muito bons. A gente também pode tentar alguma coisa para a gente ter mais do que 3, mais do que 4 escanteios já no primeiro tempo. Jogos do Cruzeiro, ele faz no primeiro tempo uma média de 5,1 e totaliza, somando o outro adversário, no primeiro tempo, uma média de 7 cantos. E o Curitiba, somando o adversário, 5,3. Por isso que eu falei, para o primeiro tempo ter mais do que 3, mais do que 4 escanteios, tá legal? Pode ser uma alternativa. Também ainda falando de cantos, final do primeiro tempo, as duas equipes atacando, o jogo ainda 0-0, canto asiático, canto limite. E fica a mesma lógica pro final do segundo tempo. As duas equipes atacando, jogo 0-0, ou de repente uma das duas perdendo, talvez 1-0, 2-1, canto asiático, canto limite. Olha a probabilidade de sair canto aqui no final do segundo tempo. Cruzeiro, 90%. Curitiba, 100%. Lembrando, no futebol não existe 100%. Futebol não é uma ciência exata, tá bom? E outro mercado que pode ser bem interessante, mercado de cartões. Cruzeiro, uma média de 2,7, o Curitiba 4,3, uma média bem alta de cartões. Para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Fechado? Bora lá, 16 horas, clássico carioca na área, Fla-Flu, Flu-Fla, como você preferir. Eu tenho aqui o Flamengo na segunda colocação e o Fluminense quarta posição. Flamengo com 26 pontos, Fluminense 24, campanhas similares até o momento. Fluminense em casa, diria que o Maracanã é a casa dos dois, né? Tem 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols muito forte, mais de 1 gol e meio, 5 de 5. O Flamengo como visitante, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Mercado de gols também vem muito forte, mais de 1 gol e meio, 5 de 5. No histórico, 5 confrontos,
4 batendo mais de 1,5 gols e ambas marcam. Clássico é clássico e vice-versa, por esse motivo a gente não tem favorito. Eu prefiro trabalhar aqui em pré-live para mercado de gols. Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,30, pega essa odd para montar um bilhete duplo, fazer uma entrada dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,70, 1,72. Vou trazer a probabilidade do mais de 1,5 gols, 90%, probabilidade lá em cima, pré-live. Under 3,5, eu particularmente, jogos do Flamengo e do Fluminense, eu não gosto muito de trabalhar para menos de 3,5 gols, tá? Mas tem 75% se alguém quiser operar nesse mercado. Eu prefiro aqui, mais de 1,5 gols. Outro mercado que, por ser um clássico, pode ser bem interessante, mercado de cartões. Fluminense 2,6, Flamengo 2,2, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, 16 horas ainda, Fortaleza versus Cuiabá. Eu tenho aqui o Fortaleza na 7ª posição, Cuiabá 14ª colocação. Puxando a race, o Fortaleza em casa, baita retrospecto, 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota dos 5 últimos jogos. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, under 3,5, 5 de 5. Cuiabá como visitante, oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols menos de 3,5 gols, também batendo em 5 de 5. Ou seja, em pré-live eu já tenho 2 possíveis entradas. Fortaleza em casa, sim, tem um leve favoritismo. Temos uma odd de 1,67, Fortaleza empate anula. Pega essa odd, montar uma dupla, ao vivo. Fortaleza amassando, dá para pensar na vitória seca. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, under 3,5. Odd de 1,26, uma odd bacana de repente para aquele bilhete duplo. E eu trago aqui a probabilidade, menos de 3,5 gols, 85%. Se alguém quiser operar para mais de 1,5 gol, tem 60% apenas. Mercado de cantos também pode ser interessante, principalmente para o lado do Fortaleza. Ele tem uma média de 7,1. Vai jogar em casa? O que eu vejo aqui? Juizão apitou, provavelmente o Fortaleza deve tomar o quê? As ações iniciais da partida. Então a gente pode pensar também numa race 3 cantos a favor do Fortaleza. O que significa isso? Que o Fortaleza precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Cuiabá. Qual que é o risco dessa entrada? Fortaleza rapidamente, 5, 10 minutos de jogo, já abrir o placar 1-0. Aí, obviamente, que a intensidade do time da casa, se ele marca esse gol, dá aquela acalmada, tá legal? Mercado de cartões, o Fortaleza 1,5, é uma equipe que toma poucos cartões, o Cuiabá 3,4. Aqui a gente pode pensar num handicap menos meio cartões para o Cuiabá. O que significa isso? Se o Cuiabá tomar mais cartões que o Fortaleza, é green. Se o número de cartões for igual, é red. Se o Fortaleza tomar mais cartões que o Cuiabá, também é red. Em pré-live, o Cuiabá geralmente tomando mais cartões. Vai jogar como visitante, teoricamente, dentro do estudo, pode ser que tome mais cartões. Por esse motivo, handicap menos meio para o Cuiabá em mercado de cartões, tá legal? E bora, 16 horas ainda no Campeonato Brasileiro, eu tenho aqui o Sansão, São Paulo versus Santos, clássico no Campeonato Brasileiro, clássico paulista dentro do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui o Tricolor Paulista na 8ª colocação, 22 pontos, e o Santos, 13ª colocação, com 16 pontos. Lembrando que o São Paulo conseguiu aí uma classificação dentro do Allianz Parque, virou ali, estava perdendo de 1-0, virou 2-1 e está na semifinal, vai jogar contra o Corinthians ou contra o América, ou seja, vem cheio de moral. Em contrapartida, o Santos teve um período maior para descansar, tá legal? São Paulo vem mais cansado, com muita moral, o Santos descansado. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. São Paulo em casa, 4 vitórias, apenas 1 derrota. Manda bem no Morumbi e parece que a casa vai estar cheia, mais de 50 mil ingressos vendidos. E claro, nós dos boleiros também estaremos lá. O Santos jogando fora, perdeu 3 e empatou 2. Time, aqui sinceramente, o São Paulo jogando em casa, cheio de moral, o time teoricamente embalado, eu acredito sim que o São Paulo tem um leve favoritismo, mesmo sendo um clássico. Odd de 1,67, 1,70, São Paulo empate anula.
Acho que pode ser interessante uma entrada conservadora. Pega essa odd e monta numa dupla. Ao vivo, o tricolor amassando, dá para pensar na vitória seca. E por ser um clássico, também gosto de mercado de cartões. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time. 18h30 eu tenho aqui Atlético Paranaense versus Bahia. As duas equipes foram eliminadas na semana da competição da Copa do Brasil, tá legal? Agora vem no Campeonato Brasileiro para tentar a reabilitação. Eu tenho aqui o Furacão na 11ª posição, o Bahia 16ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Atlético Paranaense em casa, uma derrota, perdeu para o Flamengo pela Copa do Brasil, um empate e são 3 vitórias. Mercado de gols, se a gente olhar aqui o menos de 3 gols e meio, bate em 4 de 5. O Bahia como visitante, dos 5 últimos jogos, não venceu nenhuma, empatou 3 e perdeu 2. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles menos de 3 gols e meio, e geralmente o Furacão levando a melhor aqui, né? Ganhou 1, 2, 3 e o Bahia venceu 2. Na verdade, um confronto histórico equilibrado, mas jogar na Arena da Baixada contra o Furacão sempre é uma tarefa bem difícil. Time, vejo 2 possíveis entradas, tá legal? Como eu falei, jogar lá com o Furacão é bem complicado e a gente tem uma odd de 1,60, 1,63. Furacão, empate anula. Pega essa odd, monta na dupla. Furacão amassando ao vivo, dá para pensar na vitória seca. Quem quiser operar para mercado de gols, pelo menos em pré-live, menos de 3 gols e meio, odd de 1,29 para fazer aquele bilhete duplo. Fechou? Bora lá, time. E às 18h30 eu tenho Internacional versus Palmeiras, jogo lá em Porto Alegre. Palmeiras, 5ª posição, 24 pontos. Inter, 10ª colocação, 21 pontos. Puxando a Race, o Inter em casa bem pra caramba. 4 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota das 5 últimas partidas. Mercado de gols, se a gente olhar aqui o menos de 3 gols e meio, bate em 3 de 5. O Palmeiras como visitante, tá estranho. 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. No histórico dos 5 últimos jogos, o Inter venceu 1, 2, 3. Tivemos 1 empate e somente 1 vitória do Palmeiras. Ou seja, jogando em casa, geralmente o Inter com mais vitórias. E olhando aqui mercado de gols, menos de 3 gols e meio, bateu em 5 de 5. Time, vejo algumas alternativas aqui pra gente, tá legal? O mercado está dando uma odd de 2,80 para o Inter, 2,60 para o Palmeiras. Equilibrada, levíssimo favoritismo para o Palmeiras. Agora, o Inter tem uma baita Race em casa e o Palmeiras vem de uma amarga eliminação. Até porque quando deu o cruzamento lá com o São Paulo, todo mundo, ou a maioria, achava que o Palmeiras passaria pela Copa do Brasil, tá certo? E a torcida tá meio brava, né? A Leila parece que não faz as contratações e é uma coisa que eu venho gravando em jogos do Palmeiras. O Palmeiras começa o primeiro tempo muito forte e parece que não tem perna no segundo tempo. E no banco de reservas, com todo respeito a todos os atletas, mas os atletas que entram não conseguem manter o mesmo nível, tá legal? Então, muita atenção com relação a isso. Com essas informações e com essas odds, eu vejo aqui algumas entradas, tá? Talvez algo a favor do Inter. Marcos, você tá doido? Não, vamos com proteção. Inter empate anula, dupla hipótese para o Inter. E se você quiser uma entrada ainda mais conservadora, handicap asiático, mais 1 para o Inter. Se o Inter perder por 1 gol de diferença do Palmeiras, você tem a devolução. Você só toma a red se o Palmeiras vencer o Inter por 2 ou mais gols de diferença, tá legal? E mercado de gols, eu iria de menos de 3 gols e meio. Menos de 3 gols e meio, odd de 1,25 para montar numa dupla. Trazendo aqui as probabilidades, mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 75%. Se alguém quiser operar para mais de 1 gol e meio, 65%. Cantos, escanteios, o Inter tem uma média de 6,2, o Palmeiras 4,3. Cartões, Inter 2,7, Palmeiras 2,6, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, hora mais aguardada aqui do vídeo, hora do bilhetinho. Antes, recado muito importante, até domingão, meia-noite, a gente vai manter a promoção do Grupo VIP de Futebol, plano mensal, a partir de R$19,90, não marca bobeira, é um grupo completo.
pré-lives duplas e triplas, mercado de gols, mercado de escanteios, cartão, finalização, completaço num valor que cabe no seu bolso. O link tá aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. Vamos lá, o que eu montei aqui? Campeonato Brasileiro, rapidinho. São Paulo empate anula contra o Santos, mais de 1,5 gols no jogo entre Fluminense e Flamengo. Se tudo isso der certo, odd de 1,61. Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Time, não esquece, deixa o likezão, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Pode ser? Conto com todo mundo, ajuda demais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, um excelente final de semana para todo mundo. Até amanhã, valeu, fui!